Bom dia, Igreja de Nova Vida do Porto da Pedra. Estamos aqui para mais uma aula da EBO, onde a gente está estudando o livro de Tessalonicenses e hoje a gente vai estar estudando o capítulo 4 desse livro. Vamos orar para a gente pedir que o Senhor esteja conosco, que seja o seu Espírito Santo a guiar essa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te entregamos mais esse momento, Senhor, e te pedimos que seu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Que não seja a Vanessa a ministrar essa aula, mas que seja o seu Espírito Santo, que eu seja apenas canal do seu Espírito Santo nesse lugar, para falar a sua verdade e a sua vontade, a sua palavra, Senhor. Que a sua palavra diz que sem te conhecer, Pai, não temos como progredir, Pai. A sua palavra também diz que conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar, Pai. Que possamos ser libertos pela sua palavra, pela sua verdade, Senhor. Que essa palavra ela possa atingir o nosso coração, o coração do meu irmão que está em casa, te buscando em conhecer, Senhor. E que a sua igreja possa marchar, possa prosseguir em conhecimento, possa continuar te buscando, possa permanecer, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de estar te conhecendo um pouco mais, que seu Espírito Santo ministre em nossos corações, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei no início, a gente vai estar estudando hoje o capítulo 4 de Tessalonicenses, que você possa estar abrindo a sua Bíblia aí em casa, que você possa estar fazendo as suas anotações e meditando. Se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, que você possa estar retornando no nosso canal e assistir, porque um capítulo vai completando o outro, e isso é muito interessante, que você possa conhecer, de fato, o que diz as Escrituras, porque isso traz crescimento. Então, vamos lá. A gente vai ler primeiro dos versículos 1 até o versículo 3, que diz assim. Na minha Bíblia, o título dessa primeira parte da carta de Tessalonicense o título diz assim: A vida que agrada a Deus. Aqui no capítulo 4, Paulo aborda temas como a santificação da igreja, a santificação entre os irmãos. Nesse capítulo, ele fala da santidade do sexo e a santidade do amor fraternal. Ele exorta e pede que as pessoas busquem a Deus através da santidade. E aqui a gente vai ler assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Paulo sabia que os tessalonicenses eles estavam buscando a Deus, eles estavam buscando a santidade, mas também Paulo tinha uma preocupação muito grande em relação às origens deles, em relação à origem grega dessa cidade, em relação ao que eles tinham vivido antes deles conhecerem a Cristo. Então, Paulo sempre se voltava para eles, pedindo para eles permanecerem na fé. E Paulo aqui ele aborda 3 temas. A santificação é a vontade de Deus. Ele aborda no versículo 4, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e em honra. Paulo aqui, ele fala sobre a santificação, sobre a honra, que devemos ser santos, porque sendo santos, nós estamos honrando a Deus. E para evitar o pecado contra o seu irmão, que a gente vai estar lendo nos próximos versículos. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Paulo aqui aborda a santificação como uma das formas que a gente agrada o Senhor. A gente precisa ter o nosso corpo santo, a gente precisa ser santo para a gente estar agradando o Senhor. E Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses, ele justamente está falando sobre isso, porque assim, era um local de muito pecado, era um local onde os gregos eles tinham muita imoralidade sexual, a prostituição foi fundada ali.
através de Solon, que foi o primeiro a legalizar a prostituição. E, através desse lucro, ele investia nos templos, na criação dos templos para deusas. Então, era uma época em que o casamento era menosprezado, que o sexo santo era menosprezado. E Paulo se volta para a cidade, nessa carta, falando justamente sobre a sexualidade santa, sobre uma santificação, sobre um sexo santo, que isso agrada o coração do Senhor. Nada diferente do que a gente vem vivendo nos dias de hoje, meus irmãos. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas tentam menosprezar o casamento, tentam menosprezar a instituição família, comercializam. As pessoas estão comercializando algo que é para ser puro. Gente, eu fico indignada, porque, assim, não deixou de ser pecado o sexo fora do casamento. Todo tipo de sexo fora do casamento, adultério, várias outras coisas. Tudo que não é santificado pelo Senhor é impuro. E permanece assim. E essa palavra, essa carta, ela justamente fala sobre isso. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual. Tudo que está fora do casamento relacionado ao sexo é impuro. Continua sendo impuro. E nos dias de hoje a gente continua vivendo nós vemos uma sociedade vivendo esse tipo de costume. Vários tipos de ideologias que deturpam o sexo, que deturpam essa imagem de santificação. Continua sendo pecado adultério, continua sendo pecado tipos de sexo que não são orientados pelo Senhor. Continua sendo pecado pornografia, que deturpa a imagem do sexo santo, do que é santo perante o Senhor. E a sociedade, ela se volta muito através da televisão, da mídia. Você liga a televisão, você vai ver uma propaganda. É sobre esse tipo de deturpação da imagem do sexo santo. Se você vê um casal de jovens que está se guardando para o casamento em Cristo, se ele fala isso na sociedade, é motivo de chacota. Mas permaneça, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês em relação a isso. Permaneçam, porque vocês estão agradando ao Senhor. E aquele que agrada ao Senhor, ele permanece com ele. Vocês estão fazendo a vontade do Senhor. E Paulo, nesses primeiros versículos que nós lemos, ele fala muito sobre essa importância de você agradar ao Senhor através da santificação, você agradar ao Senhor através da sua preservação. E aqui nos versículos, a partir do versículo 4, que diz assim, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com os desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude o seu irmão, porque conta todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Aqui, Paulo justamente está falando que a gente precisa perseverar, que a gente precisa prosseguir, que a gente precisa ser santo. Porque alguns costumes dessa época, os gnósticos, eles tinham uma cultura, né, de falar que a matéria se separava do espírito, que a matéria era impura e o espírito precisava ser santo. E nessa linhagem de ensino, eles falavam assim, você pode fazer o que você quiser com a sua matéria, você pode aproveitar, você pode se render a todos os desejos da carne, porque a matéria ela é impura, isso daqui é impuro, mas não é isso que a gente aprende. Paulo aqui, ele orienta a igreja de Tessalônica que o cristão, ele precisa saber controlar seu próprio corpo. Que fornicação, pornografia, sexo fora do casamento, adultério, continua sendo pecado. E a Bíblia nos orienta muito sobre a santificação, porque, como eu falei para vocês, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santificação nós não veremos a Deus. E Paulo aqui justamente fala para a cidade de Tessalônica
para eles permanecerem, para eles crescerem. Ele fala que eles já estavam praticando, mas que eles precisavam continuar, para eles continuarem crescendo. E ele diz assim, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês por parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Paulo estava dizendo, vocês precisam se separar, vocês precisam não viver isso que a sociedade de vocês está vivendo. A gente precisa se posicionar como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. E Paulo deixa bem claro aqui que é a instrução do Senhor, que é a instrução de Deus, que isso agrada a Deus, que a nossa santificação, a nossa pureza, ela agrada ao Senhor. A gente não precisa se preocupar se está agradando ao homem, se a gente vai estar sendo aceito, não. A gente tem que se preocupar em ser aceito por Deus, em agradar ao Senhor. E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que as pessoas não precisavam se misturar a isso, muito pelo contrário, que no momento que eles estavam fazendo esse tipo de prática, eles estavam rejeitando a Deus, que isso de forma nenhuma agradava o coração do Senhor. E a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, diz assim, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, o nosso corpo pertence ao Senhor, o nosso corpo é do Senhor, nós devemos agradar ao Senhor com o nosso corpo. Em Romanos 6,12 diz assim, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Romanos 6,19 diz assim, falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravo da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Paulo nos orienta que nós não podemos ser controlados pelos nossos próprios desejos, por desejos impuros. Paulo, nessa carta, nos orienta em relação a esse tipo de desejo. A partir do momento que a gente começa a caminhar com Cristo, Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a vontade do Senhor ela deve prevalecer em mim. Eu não devo viver pelos costumes, pela moda, pelo que a sociedade impõe. Eu devo viver pelo que a palavra de Deus me orienta, pelas orientações da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu preciso ser santa, eu preciso ser santo para agradar o coração do Senhor. Que eu preciso buscar a santificação. É uma busca constante. É algo que deve permanecer em nossa vida. E é isso que Paulo fala aqui nesses primeiros versículos desse capítulo de Tessalonicense. Ele diz, de 1 Tessalonicense, ele diz que a gente precisa buscar a santificação, que a gente precisa ser santo, porque senão a gente está rejeitando a Deus e ao Espírito Santo. Isso é muito sério, meus irmãos. É uma atitude muito séria, porque assim, a gente tem vivido dias numa sociedade e Paulo tem essa preocupação de orientar para que eles permanecessem. E no versículo 6 diz assim, e que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Quando a gente ofende o nosso irmão com as nossas atitudes, com a nossa imoralidade sexual, a gente não está ofendendo somente o nosso irmão, a gente está ofendendo a Deus. E Deus é o vingador, como nós lemos aqui. Esse trecho é muito importante, porque toda vez que a gente vai orientar uma pessoa sobre práticas imorais, a pessoa geralmente fala assim, mas Deus, ele é amor. A pessoa fala sobre a graça. Não, mas o Novo Testamento, Jesus veio e Jesus ele é amor. E aqui justamente fala, no Novo Testamento, fala de um Deus que ele pode vingar. Em qual sentido que a gente está falando sobre isso? A gente justamente está falando sobre isso, que nessa parte diz que Deus ele é o vingador. Quando temos esse tipo de atitude em relação ao nosso irmão, a nossa imoralidade em relação ao nosso irmão, que é Deus que recompensa. Em Romanos 1,18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprem a verdade.
Em Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa, abandona e alcançará a misericórdia. Em 2 Tessalonicenses 2:13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé da verdade. E Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui justamente fala que as nossas atitudes, a nossa imoralidade, a imoralidade do povo, ela entristece o Espírito Santo. E no versículo 7 diz assim: pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Não existe justificativa para viver em pecado. A gente precisa se arrepender, nós precisamos confessar os nossos pecados e assim ser levado ao perdão. Precisa existir arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. As velhas práticas, elas precisam ficar para trás, elas precisam passar. A gente precisa viver em novidade de vida. Como eu falei anteriormente, não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Se Ele vive em mim, se Ele habita em mim, as minhas ações, as minhas atitudes têm que estar alinhadas com a vontade do Senhor. Que a gente possa sempre orar pedindo isso a Deus. Que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Os nossos desejos, eles não podem prevalecer a vontade de Deus. Que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida. Que assim seja comigo, que assim seja com você, meu irmão, que está de casa. E no versículo 7, 8, ele diz assim: pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Quando Jesus voltou para o Pai, ele falou que deixava o Espírito Santo, que era o Consolador. O Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é quem nos consola. O Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é aquele que nos conforta. A partir do momento que nós optamos por viver uma vida sem santificação, uma vida imoral, uma vida que não é de acordo com os princípios cristãos, os princípios de Deus, o casamento continua sendo santo, o casamento precisa ser santo, e todas essas outras coisas que eu falei anteriormente para vocês, elas não agradam ao Senhor, não agradam ao Senhor. Não existe justificativa para o pecado. O que precisa existir para o pecado é arrependimento e cada dia menos prática. É isso que precisamos ter em nosso coração. Que precisamos seguir firmes em agradar o Senhor, porque isso traz crescimento, isso traz amadurecimento, isso traz fortalecimento. Porque a partir do momento que nós optamos por ser santos, por santificação, a gente está agradando a Deus e a gente está agradando o Espírito Santo, que foi deixado por Deus a nós. E o Espírito Santo, ele habita em nós. A gente precisa ter essa preocupação. A gente não adianta a gente fazer algo que é santo só perante as pessoas. A gente não adianta a gente se preocupar em ser santo só quando a gente está... Não, só quando é público, não. Nós precisamos ser santo durante todo o tempo. A gente precisa assistir coisas que nos edificam. A gente precisa nos alimentar da palavra de Deus, porque a partir do momento que a gente alimenta mais o nosso espírito, é Ele que vai prevalecer sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. Isso diz a palavra do Senhor. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu não preciso ficar alimentando a minha carne. Porque se eu alimentar meu espírito, é Ele que vai falar mais alto. E a gente precisa ter essa preocupação de agradar a Deus com o nosso corpo, sim. Com a nossa santificação, sim. O casamento precisa ser santo, o sexo precisa ser santo, a nossa vida precisa ser santa. A gente precisa buscar a santificação. A gente não tem que se preocupar em viver ideologias que deturpam o que é santo. A gente não precisa ter querer viver para agradar o mundo, não, porque aquele que agrada o mundo, ele é inimigo de Deus. Aquele que se preocupa em agradar, viver na moda, vamos dizer assim, ele está desagradando ao Senhor, porque o Senhor permanece sendo santo. A palavra de Deus, ela permanece sendo a mesma, a porta continua estreita, meu irmão. A gente precisa ser santo. E a instituição casamento, ela é uma instituição do Senhor.
O sexo, ele é do Senhor, a partir do momento que ele é praticado de acordo com as orientações do Senhor. Tudo que deturpa isso não vem do Senhor e não agrada ao Senhor, não agrada ao seu Espírito Santo. E aqui, a partir do versículo 9, a gente aprende sobre a exortação do amor fraternal. E aqui a gente vai ler assim: quando o amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Paulo, sempre quando ele dá uma orientação, quando ele exorta, a exortação ela traz ânimo, assim como foi falado pela irmã Heloísa no capítulo 3. A exortação ela traz ânimo, mas a exortação ela passa por te corrigir, através da correção, do amor, isso te traz ânimo. A gente precisa exortar com amor, com cuidado, com sabedoria da palavra, pautado e orientado na palavra de Deus. A Bíblia, ela fala sobre 4 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor perfeito, incondicional, é o amor de Deus. O amor fila, que é o amor fraternal entre pessoas. O amor eros, que é o amor erótico, é o amor romântico, é o amor de intimidade. E o amor storge, que é o amor pelos familiares, pelas pessoas próximas, o amor de pai para filho. E aqui, justamente, Paulo está falando sobre o amor fraternal, que a gente precisa amar uns aos outros, que a gente precisa ter amor pelos nossos irmãos. Quanto ao amor fraternal, Paulo deixa claro que não há necessidade que escreva para essa igreja. Não era o fato mais importante, não era a preocupação mais importante dele, mas ele reafirmava, ele falava da importância desse amor, que eles precisavam ter esse amor entre irmãos. Muitas das cartas de Paulo, ele se preocupa, por mais que ele fale assim, não é minha maior preocupação, mas eu vou falar aqui um pouco. Paulo sempre tem esse cuidado pastoral, Paulo sempre tem essa preocupação com as igrejas que ele escreve. Ele fala sempre sobre o amor fraternal, porque isso é uma preocupação do Senhor. A palavra de Deus fala que se eu não posso amar o meu irmão que eu vejo, como eu posso amar um Deus que eu não vejo? Então, assim, o amor entre os irmãos, o amor fraternal, esse amor que se preocupa, esse amor que cuida, esse amor que está ali do lado, que está orientando, que está exortando, que está aconselhando, é uma preocupação de Paulo com as igrejas pela qual ele enviava as suas cartas, e é uma preocupação do Senhor conosco, que a gente tenha esse amor fraternal pelo nosso irmão, que a gente possa, de fato, viver em amor, que a gente tenha esse cuidado com o nosso irmão, com o nosso próximo, que a gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é um cuidado muito grande, porque a partir do momento que você ama o seu próximo como você ama a si mesmo, você jamais fará com o seu próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Isso vai além da empatia. Além de se colocar no lugar do irmão, você não faz para ele coisas que você não gostaria que fossem feitas para você, porque você ama o seu irmão com o amor que você se ama. Então, Paulo tem essa preocupação de falar isso para essa igreja. Por mais que essa igreja já estivesse praticando isso, Paulo sempre ele tem esse cuidado. Por mais que hoje você já pratique esse amor, que você permaneça, que esse amor cresça em seu coração, que você chore com aqueles que choram, que você sorria com aqueles que sorriem, e que você continue a praticar isso, porque isso traz crescimento. A unidade, ela traz crescimento para a igreja do Senhor. Tá? E a partir do versículo 10, versículo 11, diz assim: e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos que foram e não venham precisar de nada. O povo de Tessalônica, eles estavam começando a criar uma cultura de que eles não precisavam trabalhar, porque Cristo estava às portas, porque Jesus poderia voltar a qualquer momento. Independente da gente
crer que Jesus pode voltar a qualquer momento, que assim diz a palavra do Senhor, e no capítulo 5 vai falar sobre a vinda de Cristo, que a gente não sabe o dia nem a hora. De fato, nós não sabemos. A palavra é bem clara em relação a isso. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que honrar a Deus com o nosso trabalho. Não existe ser crente na igreja e não ser crente no trabalho. Não existe isso. A gente precisa honrar o Senhor até no nosso ambiente de trabalho. A gente precisa ser fiel ao Senhor no nosso ambiente de trabalho também. Paulo é muito claro quando ele fala isso. Se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam em dignidade. Nós precisamos ser dignos no nosso trabalho. Não existe a boa pessoa que não é um bom funcionário. Isso não existe. Ele não é um bom funcionário, mas ele é uma pessoa boa. Não. Nós temos que honrar o Senhor o tempo todo. Não tem como a gente ser nós sermos boas pessoas, bons crentes, mas não sermos bom funcionário. Não sermos fiéis a Deus com o nosso trabalho. E a gente precisa vigiar muito em relação a isso. A gente precisa se policiar muito em relação a isso. Porque não tem como separar o bom servo de Deus, o bom cristão, do bom funcionário. A gente precisa honrar o Senhor, a gente precisa ser digno. Para que a palavra de Deus diz aqui, vivam com dignidade à vista dos que foram e não venham precisar de nada. Quando a gente lê isso, a gente vê assim, se eu for digno, se eu viver como a palavra de Deus diz, se eu for digno a Deus em meu trabalho também, eu vou ser honrado de acordo com a vontade do Senhor, é claro. Não estou aqui dizendo que a gente não vai ter luta, que a gente não possa vir a ficar desempregado. Não é nada disso. Estou dizendo que Deus é justo. Isso não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Deus é justo, Deus ele é fiel. Mas a gente precisa ter dignidade onde nós estivermos. Não importa se é no mercado, não, nós precisamos ser dignos e honrar o nome do Senhor. Nós precisamos ter essa preocupação. E assim, nós sabemos que o Senhor pode vir a qualquer momento, mas que a gente possa estar preparados, que a gente possa permanecer em ser dignos e honrar ao Senhor. E honrar ao Senhor é em todos os ambientes. E é essa orientação que Paulo está dando aqui. Paulo aqui está falando para pessoas que acreditavam que não precisavam mais se esforçar com o trabalho, honrar, porque o Senhor estava voltando. Isso tem que andar em paralelo. Deus tem propósito conosco, na nossa sociedade também. Através das nossas atitudes, tudo que a gente quer comais, quer bebais, que faça tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. Não importa, por mínimo que seja, não importa o tipo de trabalho que você tem, não importa o tamanho não importa. O que importa é que tudo que você fizer tem que ser feito para a glória de Deus, para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Em tudo que a gente fizer, a gente precisa exaltar o nome do Senhor, a gente precisa dar testemunho para que aqueles que não conhecem a Deus, eles conheçam ao Senhor através das nossas atitudes. E isso exalte o Senhor, não é para a nossa glória, não é para que que as pessoas olhem para a gente e falem assim, nossa, como ele é bom funcionário, e acabou. Não. É porque tudo volta para ele, que as pessoas olhem e falem assim, nossa, como esse cristão, como esse servo de Deus é um bom funcionário, como esse povo que adora o Senhor, eles se destacam, eles honram ao Senhor onde eles estão, que a gente possa ser lembrado por Cristo, que as pessoas lembrem de nós por ser servo de Deus, e por isso somos fiéis. O fato da gente ser fiel não vai trazer a nossa salvação, mas os salvos, eles são fiéis. As nossas obras, elas não nos salvam, mas os salvos praticam boas obras. A gente precisa ter isso em nosso coração. A gente não precisa fazer para achar que as nossas obras vão nos salvar, porque a palavra de Deus diz que não, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas os salvos, os santos, eles têm boas obras. As boas obras, elas são consequências da nossa salvação. Então, a gente precisa ter boas obras
independente de onde a gente estiver, independente do ambiente que tivermos. Então, a gente precisa ser digno e honrar ao Senhor onde nós estivermos. E aqui, justamente, Paulo fala sobre isso. Para a gente não... que a gente não venha precisar de nada. Porque a partir do momento que você é justo, a partir do momento que você busca uma santificação, como a gente leu nos versículos anteriores, que você busca uma dignidade, você vai experimentar. Quando você tem a sua mente renovada, você experimenta a boa vontade do Senhor. Porque quando você tem uma mente renovada, você tem novas práticas. E Paulo, a palavra de Deus, ela é toda voltada para novas práticas, para sepultar a velha criatura, para viver em novidade de vida, para você acabar com aquilo que não agrada ao Senhor, para você viver uma vida de busca, de agradar ao Senhor, viver uma vida de santificação, de buscar a face do Senhor, de buscar viver em novidade de vida, diariamente, todos os dias, quando você acordar, quando você sair da sua cama. Por mais que às vezes esteja difícil no seu trabalho, agradeça ao Senhor pelo trabalho que você tem, agradeça ao Senhor pela vida que você tem, consagre ao Senhor tudo o que você faz e agradeça ao Senhor e fala assim, por mais que esteja difícil, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Às vezes você está vivendo um ambiente de trabalho hostil, um ambiente de trabalho difícil, de perseguições, mas lembre-se que as perseguições dessa vida, elas não se comparam à glória de Deus que será revelada, assim como diz no livro, na carta de Romanos. Nada se compara ao que Deus tem para revelar para nós. Que o crente ele possa entender que se ele está vivendo perseguições, se ele está vivendo dias difíceis, nada se compara ao que Deus tem preparado para nós. Queremos viver em paz? Queremos. Precisamos buscar? Precisamos sim. Não deixe de orar pelas perseguições que você vem passando. Não deixe de orar pelos aqueles que o perseguem. Nada disso. Mas assim, não se esqueça que tudo que você está passando aqui, todas as perseguições, nada se compara à glória de Deus, nada se compara ao que Deus tem preparado para você, para nós, ao que Deus, das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes a gente se desespera com a situação momentânea que a gente está passando e esquece de olhar para o que Deus tem preparado, das promessas que o Senhor tem para a gente. Eu sempre que eu estou estudando com meu filho a palavra do Senhor, e ele gosta muito da história de Davi, eu fico encantada que quando Davi viu o gigante, ele não se assustou com o tamanho do gigante, porque ele lembrou o tamanho do Deus que ele servia. E assim nós precisamos ser em nossa vida para a gente permanecer. A gente não tem que olhar para o tamanho do nosso problema, a gente tem que olhar para o tamanho do nosso Deus. A gente tem que olhar para o poder que o nosso Deus tem. A gente tem que olhar para a capacidade que o nosso Senhor tem. Por mais que os dias tenham sido difíceis, tenham sido dias de tribulação, dias de luta, Deus é muito maior do que tudo isso. E a gente precisa honrar o Senhor em momentos bons e em momentos ruins. A gente precisa ter dignidade com as coisas em momentos bons e momentos ruins. Aqui não está dizendo assim, que vocês obtenham viver tranquilamente e cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Aqui não diz assim, para que vocês vivam em dignidade, caso o seu trabalho for bom, caso o seu trabalho seja não, a gente precisa viver com dignidade e trabalhar com as nossas próprias mãos, independente da circunstância. A gente precisa viver em santificação, em santidade, independente da circunstância. A palavra de Deus, ela não dá essa limitação. Não existe esse paralelo. Se tiver tudo bem, você busca a santificação, você busca a santidade. Se não tiver, não. Se você precisa ser santo, você precisa buscar a santidade, você precisa agradar o coração do Senhor, independente das circunstâncias. Nós não vivemos por circunstâncias. O crente em Cristo Jesus, ele não vive de momento. Ele não vive de circunstâncias. Ele não vive assim, eu só consigo ser santo, só consigo buscar minha santidade porque as coisas vêm dando certo em minha vida. Não, eu preciso buscar a santidade porque eu vivo uma busca constante de agradar ao Senhor. Eu só vou conseguir ser digno ao Senhor
se as coisas estiverem dando certo na minha vida, eu só vou conseguir ter dignidade com as coisas que eu pratico, eu só vou ter dignidade com as minhas práticas. Não, você vai ter dignidade, você vai buscar uma dignidade em suas ações, porque você vive uma vida de querer agradar o coração do Senhor, de querer agradar ao Espírito Santo. E ponto. Independente do que você vive. E essa precisa ser um propósito do cristão. A gente precisa viver para agradar a Deus, independente do momento que estamos passando, independente do momento que estamos vivendo. E agora nós vamos prosseguir falando sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Se você perceber, a gente vem numa sequência. A gente fala sobre a santidade da igreja, a gente fala sobre o amor fraternal, sobre a dignidade que nós temos que viver, e agora a gente fala da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. E aqui eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais para que não fique triste como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E é pela palavra do Senhor. Ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com esta palavra. Aqui do versículo 13 até o versículo 14, Paulo ele está consolando, ele fala para a igreja de Tessalônica, aqui sobre aqueles que ficaram. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Aqui Paulo está justamente, aqui uma palavra de consolo para aqueles que ficaram e perderam alguém que morreu em Cristo. Essa certeza, essa fé, essa esperança de uma salvação, isso conforta e consola muito o coração daqueles que ficam. Isso dá ânimo, e Paulo queria dar ânimo. Paulo estava exortando, encorajando essa igreja. E se você ler no início do capítulo 4, ele fala assim: pedimos a vocês e os exortamos. Ele estava animando, estava encorajando essa igreja. E essa palavra aqui, do versículo 13 em diante, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra para que você não desista. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis nesse momento de pandemia. Muitas pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas que amam. E quando a gente quer pessoa para a gente quer pessoa ali do nosso lado. Mas o que conforta o nosso coração, que aqueles que morreram em Cristo, eles estão aguardando. Assim como nós estamos aguardando a vinda de Cristo, eles também estão aguardando. De forma diferente, porque o corpo deles está descansando, sim, de forma diferente da forma que a gente está aguardando. Por quê? A gente está aguardando aqui, seguindo, prosseguindo, em exortar, em aconselhar, em orientar, em fazer a obra do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, e viver em santidade, em amor fraternal. Nós seguimos assim, mas Paulo aqui justamente está orientando que a gente não pode se entristecer como aqueles que não têm essa esperança. Não estou dizendo que a gente não vai chorar quando a gente perder alguém querido, muito pelo contrário, Jesus chorou no enterro do seu melhor amigo Lázaro, que a gente não vai se entristecer, que a gente não vai sentir, não é nada disso. Eu estou dizendo aqui para vocês que a gente não pode permanecer
A gente não pode perder a esperança quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente perde alguém que a gente conhece, que a gente sabe que morreu em Cristo Jesus. A passagem de Jesus na crucificação, que ele fala para aquele ladrão, hoje mesmo você estará comigo no céu. Olha que tremendo isso. Olha que lindo. E é isso que tem que alimentar a nossa fé. É isso que tem que nos encorajar. A gente precisa não perder essa esperança, principalmente nesses dias de hoje que a gente tem vivido. A gente não pode perder a esperança que Cristo nos salva, que há uma outra vida depois dessa daqui. Que a gente não acaba, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida eterna. E assim, justamente é isso que Paulo está dizendo aqui, a respeito dos que dormem, que a gente não pode se entristecer perdendo a esperança, porque ele fala aqui, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. A gente não pode perder pela nossa tristeza, porque de fato é muito difícil perder alguém que nós amamos. A gente sente muita saudade, a gente sente muita falta. A gente tem momentos que a gente vai chorar, a gente vai se entristecer. O luto, ele vai existir sim, mas a gente não pode viver de luto, a gente não pode viver em luto. É isso que Paulo está nos orientando aqui, porque algumas pessoas, quando elas perdem alguém que elas amam, elas vivem uma tristeza profunda eternamente e perdem a esperança de viver. É justamente sobre isso que ele fala aqui, que a gente não pode viver como aqueles que não conhecem a Cristo, porque a gente tem a fé, a gente acredita, a gente sabe que existe uma vida eterna. Que a partir do momento, Jesus ele morreu e ele ressuscitou. E além disso, nós vamos ressuscitar com Cristo. Aqueles que dormem vão ressuscitar com Cristo. A partir do versículo 14 diz assim: pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles que dormem. Jesus, quando ele voltar, ele vai trazer na companhia dele aquelas pessoas que já foram. Aquelas pessoas que já foram serão acordadas por Jesus no seu retorno, na sua segunda vinda. Essas pessoas serão acordadas por Jesus, serão chamadas por Ele. E é aí que a gente precisa ter a nossa fé, assim que a gente precisa consolar os que choram em relação a esse tipo de perda. E assim, até eu fui muito ministrada com essa palavra, quando eu estava estudando, como essa palavra ministrou o meu coração. Até eu não, né? Principalmente eu fui muito ministrada com esse consolo do Espírito Santo, por isso que a gente não pode deixar de buscar a palavra do Senhor, buscar em conhecer, buscar em se aprofundar em conhecimento na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela consola, ela conforta, ela traz ânimo, ela traz alegria, ela traz satisfação por meio de Cristo Jesus. Porque quando a gente para ler uma palavra, a gente é confortado, muitas das vezes confrontado, sim, para mudança, sim, mas a gente é confortado também. Você saber que aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você conheceu, ela hoje dorme, mas ela vai ser despertada pelo Senhor, que ela está com Cristo, que existe uma esperança, que a morte não é o fim, que a morte é o começo. Isso consola nosso coração. Isso traz para nós esperança. Para nós que estamos aqui, a gente vai se entristecer, como eu falei anteriormente, vamos sim. Mas a nossa força não vem de nós, a nossa alegria não vem de nós, vem de uma fonte inesgotável, que é Deus, por meio de Cristo Jesus. E aqui a partir do versículo 15 diz assim: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precedemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Quando
Paulo fala aqui, portanto, console uns aos outros com esta palavra, justamente porque ele sabe que Paulo, através do Espírito Santo, né, ele sabe que seria difícil esses momentos de perda. Um dos momentos mais difíceis da nossa vida é o momento da nossa despedida de alguém que nós amamos. Mas que a gente possa ter em nosso coração que isso é temporário, que isso é provisório, que a gente está se despedindo por um momento, mas que nós reencontraremos essas pessoas, porque nós seremos arrebatados para o céu junto com essas pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A gente precisa vigiar muito, porque muitas das vezes, quando você passa por um momento de luta, às vezes as pessoas vêm te desafiando e falando assim: mas onde está Deus? E Deus, uma vez eu estava lendo uma postagem nas redes sociais de algo que tinha acontecido, alguma catástrofe, e alguém vinha e comentava assim: precisamos estar atentos, porque Jesus está voltando, e uma determinada pessoa falava assim: lá vem os crentes falar que Jesus está voltando. Glória a Deus por esses crentes que estão falando que Jesus está voltando, porque eles estão pregando a verdade. Não desista de falar que Jesus está voltando. Não desista de falar que Ele virá, porque nós temos certeza disso. Em 1 Coríntios 15, dos versículos 51 ao 55, diz assim: eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agulhão? Essa é a nossa promessa. A nossa promessa, eu fico extremamente feliz. E eu acho, na minha opinião, né, essas passagens que falam sobre a vinda de Cristo, sobre o nosso corpo ser transformado e a gente ser arrebatado para viver com Cristo eternamente, deixa meu coração muito alegre, sabe? Me motiva a olhar para tudo que a gente passa aqui e falar assim: nossa, mas tudo isso é passageiro, tudo isso vai acabar um dia. E que seja assim com vocês, irmãos que estão em casa também. Em João 5, versículos do 24 ao 29, diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós temos uma promessa de vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Glória a Deus, aleluia. E os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Morreu, acabou. Não existe salvação para os que estão mortos. Não existe, algumas religiões pregam que existe purgatório, que a gente vai para um lugar de espera. Não, a gente não vai para esse lugar de espera. A gente, de fato, o que a gente precisa fazer para buscar a Deus
a gente precisa fazer enquanto estamos vivos. Aqueles que dormem, eles só aguardam. Não existe mais ação, não existe mais busca para aqueles que dormem. Não existe. Uma passagem que deixa isso muito claro é a passagem de Lucas. Lucas 16, 26. Quando o homem rico, ele pede para voltar. Ele vê Lázaro com Abraão e ele pede para voltar. E ele escuta assim: e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que quem quer passar daqui para vocês não pode, e quem quer passar de lá para cá não pode. Existe um grande abismo entre aqueles que morreram sem Cristo e aqueles que morreram com Cristo. E depois que você morre, não tem como passar de um lado para o outro. E Lucas 16 deixa isso bem claro. Uma vez eu fui questionada em relação a isso, por uma pessoa, um recém-convertido. Ele falou assim: mas se Deus é amor, Ele vai querer que seus filhos não tenham salvação? Eu falei: não, se Deus ele é amor, Ele nos orienta através da sua palavra sobre a salvação enquanto estamos vivos. Depois que morremos, existe um grande abismo. Não tem como passar de um lado para o outro. A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso. Por isso, meus irmãos, a mensagem que eu deixo para vocês e que a palavra de Deus nos deixa em relação a isso, que enquanto estamos vivos, nós temos que buscar tudo que já foi nos orientado na palavra do Senhor. Mas a gente não pode deixar de pregar salvação para as pessoas que não conhecem a Cristo, para que elas tenham a oportunidade de viver a vida eterna. Que elas possam entender que nós temos uma promessa, que nós podemos entender que nós temos uma promessa de vida eterna, de algo muito maior do que a gente está vivendo aqui. Todo sofrimento, toda dor, toda luta, nada se compara ao que o Senhor tem preparado e prometido para a gente. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, diz assim: Paulo diz assim: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha como todas essas passagens que nós lemos aqui, como a palavra de Deus, ela consola e conforta. Viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando uma pessoa parte, a gente não perde essa pessoa. Eu não perdi alguém. Essa pessoa, ela está vivendo incomparavelmente melhor. Eu não estou aqui querendo dizer para vocês que é fácil, não. Mas que a palavra do Senhor, ela possa consolar, ela possa nos consolar no momento de luto, no momento de dor, no momento de tristeza. Que as pessoas que partiram com Cristo, elas estão vivendo uma vida incomparavelmente melhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 7 ao 8, diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo habitar com o Senhor. A nossa confiança não está no que vemos. A gente não acredita nas previsões humanas, a gente não acredita no que as pessoas preveem. Não. Nós acreditamos na vida eterna. Olha que lindo a gente saber que aqueles que partiram com Cristo, todos aqueles que partiram com Cristo, eles serão chamados por Cristo no grande dia. E todos nós seremos arrebatados, ou seja, o nosso corpo, esse corpo aqui, ele vai morrer. E nós teremos o corpo transformados e viveremos com Cristo para sempre. Aqui nós lemos a partir do versículo 17. Depois nós, os vivos, que ficamos, seremos arrebatados, ou seja, seremos levados com Cristo, juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Todas as vezes que você vê alguém triste, alguém que perdeu alguém que está perdendo a esperança, você pode consolar ele baseado nessa palavra, da promessa que o Senhor tem para nós vivos e para aqueles que partiram com Cristo, que eles estão
incomparavelmente melhor do que todos nós. Isso consola, isso conforta, isso traz esperança, isso alimenta, isso traz alegria. Porque a gente olha e fala assim, Senhor, o que o Senhor tem prometido para a gente é muito maior, vai muito além do que a gente possa imaginar, do que a gente possa sonhar, do que a gente possa experimentar. Porque a promessa mais bonita, a principal promessa que nós temos é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, de viver com Cristo para sempre. E que a gente possa, a minha oração é que a gente nunca perca essa esperança, a esperança de vida eterna. Que a gente possa buscar a santidade, buscar a santificação, viver de fé, ser digno no nosso trabalho, ter boas obras, fazer isso tudo, porque a gente crê que Cristo morreu e ressuscitou, e através dessa morte nós passamos a viver em novidade de vida. O véu se rasgou. O caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E através desse sacrifício na cruz, nós tivemos restabelecido o nosso relacionamento com Deus. E esse caminho, ele nos leva à vida eterna. Que a gente possa nunca perder essa esperança, que isso possa, em nossa caminhada, a gente possa ter isso assim latente em nós, que nosso coração possa nunca perder essa esperança, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e todos nós viveremos com Cristo para sempre. Amém? Que os irmãos possam meditar nessa palavra, possam esmiuçar essa palavra e nunca perder essa fé, a fé da nossa vida eterna em Cristo Jesus. Amém?